Vamos lá. Esse aqui é o exercício G, o exercício H da segunda lista aí, né? Na quarta lista aí no vídeo, mas é a segunda lista da prova, né? A gente tem a integral de 2 seno x, aí nós temos uma raiz cúbica, né? De 1 mais cosseno x dx. Então o que eu recomendo fazer, primeiro, né? A gente sempre fazer aquela limpeza de integral para ficar uma coisa mais clara, né? Não necessariamente você fazer nesse passo, né? Porém é o que eu acho mais tranquilo. Então a gente joga a constante para fora, né? Esse 2, a gente já pode jogar ele para fora, não tem problema. E vamos colocar seno x vezes. Aqui eu vou deixar ele já na forma elevada. Isso aqui, ó, raiz de 1 sobre... Raiz cúbica é elevada a 1/3, beleza? dx. Aqui agora ela começa a ficar com a cara um pouco mais tranquila, né? De se trabalhar. E aqui a gente tem que usar aquela estratégia de que o que a gente for chamar de u, né? A gente vai derivar. E muitas vezes o que a gente for derivar, a gente vai poder cortar, vai poder simplificar a integral ainda. Então, aqui dentro do nosso parênteses aqui que estava dentro da raiz, a gente tem o quê? Um cosseno x, né? Então a gente vai derivar esse cosseno. Vamos chamar todo, mas só que a gente vai chamar todo o termo aqui de u, beleza? U vai ser igual a 1 mais o cosseno x, correto? O du, né? O du vai ser o quê? Derivada de um lado, derivada do outro. O du vai ser a derivada de 1 é 0, a derivada do cosseno, a derivada do cosseno é o quê? Pode falar. Seno de x. Seno de x, beleza. A derivada do cosseno é seno. Seno de x. dx. Beleza? Então você bota deu de um lado, deu do outro. O que a gente faz agora? Porque a gente vai fazer o quê? A gente vai substituir aqui o dx aqui. Porque a gente já tem o u, né? Esse dx vai virar du. Então a gente tem que substituir, isolar o dx. Isolando o dx, né? O seno x vai vir dividindo. du sobre seno x. Agora a gente vai reescrever, né, toda essa integral aqui e ver como é que ela vai ficar. Vamos lá, vou botar aqui a integral, vai botar o 2, a gente repete o seno porque a gente ainda não chamou nada ainda, né? Todo esse termo aqui, que está aqui dentro, é o u, elevado a quê? A 1/3. E o dx é o quê? dx é du sobre seno x. Então a gente vai colocar aqui, ó, du sobre seno x. Tá vendo a importância da gente entender o que a gente pode ser chamado de u ou não? Porque chamando de u aqui o cosseno x, a gente vai ter aqui no final um seno x que vai poder fazer o quê? A gente vai poder cortar esses dois seno x que está aqui. E nós vamos ter aqui o 2, a integral, o que vai sobrar agora, u elevado a 1/3 vezes du. Então aqui praticamente o exercício acabou, porque aqui a integral do termo u aqui, a gente já sabe que é somar mais um. Tranquilo? Vamos fazer então a integral desse termo. 2 vezes u vai ser que 1/3 mais 1 sobre 1/3 mais 1 mais c. Fazendo isso daqui, ó, 2 vezes. Não tem preguiça de colocar lá, né? 1/3 mais 1 não erra na prova. Porque isso aqui, ó, geralmente a gente tá todo mundo acertando essa parte. O que erra é aqui no final, porque acaba fazendo errado isso aqui, ó. Isso aqui vai dar o quê? 4/3. Então vai colocar o quê? O u aqui sobre 4/3 dividido por 4/3 mais c. Agora a gente vai o quê? Vai substituir, né? A gente vai substituir o que a gente chamou de u, que é 1 mais cosseno x. E esse 4/3 vai vir para agora multiplicando o quê? Na forma invertida. Esse 3... Estourou a caneta. Esse 3, né, vai vir multiplicando e o 4 a gente vai manter. O 3 vai multiplicar com o 2, né? Então a gente vai ter o que aqui, ó? 6 sobre 4. Aqui a gente vai ter então, ó, 1 mais cosseno x elevado ao que? A 4/3 mais c. Se quiser simplificar aqui o 6 com 4, pode, mas ele disse que não precisa simplificar. Pode deixar assim, que ele vai considerar correto. Beleza? Só vai ficar aqui pro gabarito aqui, se é isso mesmo. Vamos lá.
Agora a gente vai para o exercício H. Ele é semelhante ao exercício G, só que ele tem uma dificuldadezinha maior. Por quê? Aqui o termo que a gente for chamar de U, isso aqui ó, é um cosseno de 2x. E a gente vai ter que relembrar lá no cálculo 1, quando a gente fazia a derivada de cosseno de 2x. Cosseno de... Porque a gente sabe, né, derivar cosseno x, lembra? Né? A gente sabe derivar cosseno x, a gente sabe derivar seno x. Mas quando nós temos, por exemplo, um cosseno de 2x, cosseno de 5x, né, a gente tinha que usar o quê? Aquela regra da cadeia. Qual que é a regra da cadeia? A gente chamar esse termo que está aqui dentro de U, né? Faz de 5x, faz o linha lá, que é a derivada dele, que é 5. O FU vai ser o quê? O FU vai ser cosseno de U, e o FU' é a derivada do cosseno, que é seno de U. Aí como é que ficava a derivada desse termo todo, né? Ia ficar o quê? F'U' vezes U', não é? Ia ficar seno de U, que é 5x, vezes o 5. Então essa é a dificuldade, porque a gente vai ter que aplicar essa regra que a gente aprendeu lá no cálculo 1, quando a gente for chamar isso daqui de U, porque a gente vai ter que derivar. Aí vai ter que lembrar também de fazer separada a derivada desse cosseno 2x, que é diferente dali que é só cosseno x. Entendeu? Então a gente tem que relembrar, tem que tomar cuidado nesses exercícios, porque eu acho que provavelmente vai cair um desses na prova, acho que tem um lá, as listas lá que ele pediu, que quando o termo que a gente chamar de U, talvez a gente vai ter que utilizar uma regrinha do cálculo 1. Então tome cuidado. Nesse exercício vai ser isso, quer ver? Olha, vamos chamar todo o termo que está aqui, entre parênteses de U. Vamos lá. U vai ser 2 menos cosseno de 2x. Vamos fazer devagar aqui, vou fazer novamente. Beleza? O du de um lado vai ser qual? Derivada de um lado, derivada do outro. Derivada do 2 é 0, beleza? Derivada agora é do menos cosseno 2x, correto? Aqui, igual eu falei, se fosse só cosseno x, a gente já faria direto, né? Menos cosseno x. Só que tem 2x aqui. Então a gente vai ter que aplicar a regra da cadeia só para saber essa derivada aqui e poder colocar. Aqui já é 0, vou botar 0 aqui, beleza? Menos cosseno x. Vamos lá. Eu vou chamar aqui. Pode chamar de U também se quiser, mas desde que você não confunda o que você está chamando de U aqui, porque lá na derivada, no cálculo a gente chamava de U, mas se quiser chamar de V, qualquer coisa aqui, só para a gente fazer separado aqui, ó. Que a gente vai fazer separado aqui, ó. Vou escrever aqui, ó. Cosseno de 2x. A gente vai ter que derivar esse termo aqui para colocar aqui. Como é que a gente vai fazer a derivada? Vamos chamar o termo aqui dentro, aqui, eu vou chamar de V aqui, ó, só para não confundir. V vai ser o quê? 2x, agora eu vou chamar de V', vai ser a derivada dele, vai ser 2. O FV, que era o FU antigamente, vai ser o quê? Cosseno de V, que eu chamei isso aqui, né? Cosseno de V, aqui, ó, que eu chamei o 2x de V. E o FV' vai ser o quê? Menos no caso, né? Perdão, cuidado com isso não, vai ser menos. Então aqui vai ser menos seno, correto? Menos seno de V, nesse caso aqui eu vou botar já 2, vou botar V aqui. Aí lembrando a regra da cadeia, o que era a regra da cadeia? Era o V', né? O FV' vezes o linha, não? A derivada disso aqui tudo. Então o que a gente vai ser? Vai ser menos seno de 2x vezes 2. Então isso daqui, ó, que a gente achou aqui, ó, é a derivada do cosseno 2x. E a gente vai colocar aqui. Beleza? Então a gente vai colocar aqui, ó, menos seno de 2x vezes 2 dx, lembrar que tem que ter o dx aqui no final. E o que a gente tem que fazer? Isolar o dx. Se a gente for isolar o dx, como é que vai ficar? Esse termo aqui, né? Aqui é 0 mesmo, né? Então vai ficar menos seno 2x, vai vir para baixo, vai vir dividindo com du. Du vai ser menos seno de 2x. Agora vamos reescrever a integral que está aqui e ver como é que vai ficar. Vamos lá, vamos reescrever aqui, ó. A integral vai ser seno de 2x, seno de 2x. Aqui é raiz, né? Eu vou botar já elevado a meio, né? Todo esse termo que nós chamamos de U, beleza? U elevado a meio. E o dx é o quê? Du sobre menos seno de 2x. Então a gente tem o que aqui, ó? Seno de 2x
cortando com seno de 2x. Só que, atenção, ficou o sinal negativo aqui, ó. Quando fica esse sinal negativo, vou dar o bizu. É bem parecido com a constante. O que a gente faz? Joga ele lá para fora lá, beleza? Trabalha com ele aqui, ó. Você vai voltar aqui, ó, menos a integral de u elevado a meio du. Botar ele sempre para fora aqui, ó, porque no final a gente fazer o joguinho não é rápido. Dá para fazer aqui por dentro, mas eu prefiro já deixar do lado de fora, porque eu acho que erra menos deixando assim. Beleza? Então isso aqui, ó, já chegamos numa integral básica, tranquila, que a gente já está cansado de fazer. Só, vamos então fazer lá essa integral. Então, vou botar menos u meio mais 1 é 3 meios. Eu vou fazer direto aqui, beleza? Dividido por 3 meios mais c, correto? Nós vamos então inverter, né, esse 3 meios para cá e substituir o que nós chamamos de u. Vai ficar 2. O que nós chamamos de u aqui é o que? Vou abrir parênteses. 2 menos cosseno 2x sobre 3 meios, correto? Isso tudo aqui dividido por 3, né? Por causa da inversão, mais c. Menos 2. Então, é uma questão um pouquinho mais chata, são duas questões semelhantes, né? E tomar cuidado que muitas vezes o termo que a gente chamar de u aqui, a gente vai ter que relembrar lá do cálculo 1 de como fazer a derivada, beleza? Então, tem umas que são mais simples que a gente faz direto, né? Mas vai ter, eu acho que uma ou duas questões lá que vai ter uma derivada que a gente vai ter que relembrar, certinho? Esse é o exercício G e o exercício H da nossa lista.